que aqui, ó, Singularity Net, ó, 3.000%, ou seja, eu entrei só com $1.000, eu comprei $1.000 nela, e ela subiu 327%. Então, isso é uma... Olha só como eu investi bem menos nela do que no Bitcoin, por exemplo, que é bem mais seguro, digamos assim. Então, no Bitcoin, eu investi $4.000, né? A gente poderia dizer que seria R$4.000 aqui, vamos dizer, tá? E aqui eu investi $1.000, como se fosse R$1.000, ok? Então, nós temos aqui a assimetria e a amostragem de como a assimetria é interessante, como ela funciona, e por mais que tenha ali alguns númerozinhos no vermelho ainda, que não subiram, a compra aos poucos, ela te dá um resultado absurdo, cara. Um resultado violento, 27% de lucro. Numa cripto, 327% de lucro. Mas no gerenciamento de carteira total, 27% de lucro. Isso de um mês para o outro, porque estava lá, menos 25%, menos 15%. Só que o gostoso da volatilidade é isso, você vai plantando aos poucos e você vai colhendo também. E na hora da colheita, a colheita geralmente tende a ser bem recompensadora, né, Rodolfo? E pensa isso, Bax, para o mercado americano. 27% que você fez aí são 5, 6 anos de renda fixa deles. Em um mês você Isso. fez, 2 meses você fez isso. Então, por isso que se muitas pessoas estão muito pessimistas com esse mercado, acham que ele não vem e não vai para frente e tal, aí que de fato eu quero estar exposto, porque com tudo que aconteceu, com todas as quebras que tiveram aí, a gente tem blockchain funcionando super bem, as pessoas que de fato entendem bem, utilizando ainda super bem. Então, eu particularmente sou bem otimista em relação a esse mercado, mesmo Isso. que os preços possam vir para baixo, talvez seja uma das últimas oportunidades, Bax, da gente ver os ativos que a gente gosta nesses níveis aí. Porque depois que vier a Uhum. alta e talvez alguns ativos multiplicarem por 5, 10 vezes, vai ser difícil a gente pensar em patamares tão baixos quanto esse que a gente está vendo agora, até porque as pessoas comparam muito crises passadas, né? Por exemplo, pessoas falando Uhum. lá da crise de 29, que os mercados ficaram ali décadas com um problema. Mas, cara, não eram mercados que eram tão eficientes e tão interligados como são hoje. Nós não tínhamos a internet e a gente tem que pensar até mesmo na inteligência artificial que nós temos hoje. Hoje você consegue aí ser muito mais eficiente, até mesmo na sua empresa. Talvez aquela parte administrativa que você tinha muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, você pode utilizar uma inteligência artificial para cuidar de uma forma, de certa forma, programável do seu WhatsApp, do seu e-mail e com isso diminuir muito a carga de pessoas na ótica administrativa ali. Então, acho que isso pode trazer resultados para esse mercado muito maiores do que as pessoas conhecem. Então, cuidado ao olhar a história, pensar que aquilo aconteceu de uma forma e tem que acontecer da mesma forma, porque é um mundo completamente diferente, é uma dinâmica completamente diferente, e é um mundo que a gente está vendo migrar cada vez mais para a tecnologia. E qual é a forma de dinheiro hoje que se baseia em tecnologia? São as criptomoedas. Eu sou Sim. formado nisso, eu me formei em tecnologia, eu atuei durante 7 anos com tecnologia, eu só vejo esse mercado crescer. Ele não vai Sim. retroceder. Por mais que as big Não. techs elas façam layoffs aí, elas estão dispensando funcionários e afins, elas estão fazendo isso para passar por um cenário mais desafiador e estar mais enxugada para passar por esse cenário bem, porque ela tem que entregar resultado para o seu investidor. Não quer dizer que ela está com problemas agora, já. Quer dizer que ela está se estruturando, porque pode ser que em 3, 6 meses seja mais desafiador, mas o mercado ele pode mudar muito mais rápido do que a gente imagina. Então é muito complicado as pessoas quererem ter certeza do futuro, sabendo que o futuro é incerto. E o futuro a gente sabe que historicamente é para Uhum. frente, né? Quanto de tempo no futuro a gente ficou crescendo, quanto de tempo a gente ficou lateral e quanto de tempo ficou caindo. Então eu sou muito otimista em relação aos avanços que a gente está tendo no mundo aí. O pessoal ainda tá. Eu concordo 100% contigo, Rodolfo. Não dá para ficar fora da exposição desse crescimento, cara. Assim, eu tô num posicionamento de que eu estou menos exposto do que antes, do que quando eu estou no mercado touro, que eu fico praticamente 100% em criptomoedas hoje em dia. Mas atualmente eu tô com aquela exposição menor, mas que eu me sinto confortável e mesmo assim eu diversifico na rentabilidade fixa também. Comprei fundos imobiliários, inclusive o Rodolfo, ele é meu professor de fundos imobiliários, ele que me passou uma lista aí e eu fico aportando toda vez quando eu recebo os dividendos dos fundos, eu fico reaportando. Então eu tenho já um gerenciamento legal ideal para isso.
Mas em cripto eu ainda mantenho essa proporção 20% comprado, 80% vendido por enquanto, só que sempre aportando, sempre com o pé lá dentro, nunca deixando ficar 100% zerado, de fora desse crescimento, até porque eu não consigo prever o futuro, pode dar muito bom, pode dar muito ruim, e eu preciso estar em um cenário de, vamos dizer assim, não fragilidade, né? Que eu não estou me expondo o suficiente para me permitir quebrar, mas também não estou fora para não permitir sonhar quando pega altas boas, né? Então acho que Isso, você pode, é pode um até estar um equilíbrio, né? pouco de fora, É, mas você acompanha todo dia esse mercado e assim que você vê uma boa sinalização, você vai isso, aumentar e muito a sua exposição. É diferente de uma pessoa que talvez isso. ela está focando no seu trabalho e não consegue focar tanto no trabalho. Aí não dá para ela Uhum, tentar ser tão tática assim. Mas o seu sim. papel e aquilo que deu certo para você é ser mais tático, tudo bem com isso. Mas você É, sabe o quanto que esse mercado ele é interessante e o quanto ele é bom. Não à toa é o sim, mercado que você mais se dedica em relação aos outros. Então, você tem ali exato. a sua grana, e você faz um montinho, um montão, né? Você tem ali uma grana, vem a expansão, você ganha dinheiro, fez um montão. Parte desse montão você Uhum, realiza e deixa ali alocado. Tem isso, uma boa oportunidade, exatamente. do montinho você Estratégia faz um Barbell montão. de Nassim Taleb, E já para quem era. É quiser. assim você vai Uhum, escalando, mas acho que as pessoas elas têm que olhar para isso. Que mercado você vê mais potencial crescimento, né? E apaga os ruídos, as notícias, porque se você olhar só para as notícias, você fica maluco, porque as notícias elas podem te enviesar tanto de uma ótica muito positiva quanto muito negativa. Por isso que é importante você tomar suas próprias decisões, você fazer o seu próprio estudo, buscar por treinamentos, buscar por conteúdo no Twitter. Cara, utilizar realmente, né? Acho que muito problema, Bax, das pessoas que usam cripto, né? São 300 milhões de pessoas hoje no mundo, é que eles não usam de fato. Eles compram uma cripto, compram um Bitcoin, compram um Ethereum como se fosse comprar uma ação da bolsa e deixa lá numa corretora. sim, Não é isso, exato. cara. Você tem que Tá louco. utilizar, você tem que ter uma Tá carteira louco. externa, você tem que É, transacionar, você tem que colocar essa grana em algum aplicativo, você tem que entender sobre isso. empréstimos, você tem que entender sobre prover liquidez. Usa mesmo, que aí você vai ver o quão interessante é esse mercado. Agora, enquanto você fica só na superficialidade, você não vai entender o quão Exatamente. revolucionário esse mercado é. Porque o DeFi, depois que consolidou o DeFi, as finanças descentralizadas com a rede Ethereum, o que a gente vê, o que muitas pessoas veem é a ponta do iceberg, né? Que é o preço, criptomoeda que subiu X, a meme coin e tal. Isso é uma parte superficial. A profundidade mesmo está em DeFi, pessoal. A profundidade está em DeFi, porque você consegue deixar o teu hold parado e trabalhando para você através de contratos inteligentes, automatizados, agindo como contraparte de mercado. Você pode se tornar praticamente uma corretora em casa, com o seu computador. Isso é um negócio impressionante, né? E a gente falava E muito só para. sobre isso, né, Pode Bax? falar, Greg. Oi? A gente falava muito sobre isso, né? Ano passado, com NFTs e tal. Tipo, tem muita Uhum, coisa que o mercado cripto cria. E é muito legal. uhum. Questão de NFTs, questão de metaverso, mas olha quanto que o Facebook está perdendo de dinheiro com o metaverso, né? O quanto que nos seus balanços ele Sim. está injetando dinheiro com o metaverso e não consegue aplicar de fato É, isso daí exato. e ser rentável. Agora, olha para o DeFi. O DeFi ele pega as finanças como nós já conhecemos na Já sociedade, que existe. existem aí há centenas de milhares de anos, a questão de empréstimo, a questão de você prover liquidez, tudo isso já existe há muito tempo. Só que ele traz isso para o universo cripto e cada vez mais as pessoas estão usando, e até mesmo como um colateral de 2022, com as pessoas com receio das corretoras Aham, centralizadas, o DeFi só sim. cresceu com essa descentralização, com a pessoa tendo ali o seu autocontrole. E aí você pode se beneficiar disso, porque você não precisa deixar o seu dinheiro em corretora centralizada e tira um dos problemas, e também de governos autoritários que podem ter aí em alguns países, você não estando centralizado, ele não consegue acessar. Então você tem, de Sim. fato, o que é inédito, né, na história. Uhum. Ter Sim, acesso puro e restrito a algo que é seu. E acabou. exatamente, cara.